Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem carregar um peso invisível que nunca conseguem largar? Deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a forma como você processa o mundo ao seu redor. Existe uma brecha que a maioria das pessoas deixa aberta todos os dias, múltiplas vezes, sem nem perceber. E essa brecha tem o poder de drenar sua energia vital, contaminar seu campo emocional e permitir que a negatividade de fora se instale dentro de você como se fosse sua. Sabe aquele momento em que alguém te conta uma notícia pesada logo pela manhã e seu dia inteiro fica comprometido? Ou quando você absorve a ansiedade de alguém no ambiente e passa horas tentando se livrar daquela sensação ruim que nem é sua? Pois é exatamente nesses momentos, nessas frações de segundo, que você está permitindo que energias externas atravessem suas defesas naturais e se instalem no seu sistema nervoso, no seu campo emocional, na sua paz interior. Parece exagero? Então me explica, por que depois de conversar com aquela pessoa específica, você sempre se sente esgotado, mesmo que a conversa tenha sido aparentemente tranquila? Por que depois de assistir ao noticiário você sente uma angústia desproporcional, como se aqueles problemas fossem diretamente seus? Por que depois de entrar em determinados ambientes, você sente sua energia despencar, mesmo não tendo feito nada de cansativo? Os antigos mestres da tradição cabalística conheciam esse fenômeno há milênios. Eles sabiam que existe uma fronteira invisível entre o mundo externo e o mundo interno de cada pessoa, e que essa fronteira precisa ser guardada conscientemente. Eles desenvolveram técnicas específicas para criar um filtro espiritual que permite que você viva no mundo sem ser contaminado por ele. Uma dessas técnicas envolve justamente os primeiros 3 segundos de qualquer interação, informação ou estímulo externo. Aqui vai uma revelação que pode te chocar. Nas comunidades cabalísticas tradicionais, existe um conceito chamado Kavaná, que significa intenção direcionada, foco consciente, atenção deliberada. E os mestres ensinavam que os primeiros 3 segundos de qualquer experiência determinam se aquela energia vai entrar em você como veneno ou como alimento. 3 segundos. É o tempo que seu cérebro leva para processar uma informação e decidir como vai reagir a ela. E é nessa janela microscópica de tempo que você pode treinar uma defesa espiritual consciente e deliberada. Mas antes de te revelar como usar essa técnica poderosa, preciso que você entenda a mecânica energética por trás das interações humanas. Vamos começar com um ensinamento que está registrado nos textos antigos do Zohar, o livro central da Cabala. Tem um relato sobre o Rabi Shimon Bar Yochai, que viveu escondido numa caverna durante 13 anos, fugindo da perseguição romana. Durante esses 13 anos, ele estudou os mistérios mais profundos da Torá e desenvolveu uma capacidade extraordinária de permanecer em estado de elevação espiritual, mesmo cercado por condições adversas extremas. Fome, medo, isolamento, perigo constante de morte. Tudo isso estava ao seu redor. Mas ele aprendeu a técnica de não deixar que essas realidades externas definissem seu estado interior. Quando finalmente saiu da caverna, seus discípulos perguntaram como ele havia mantido a sanidade mental e a força espiritual em meio a tanto sofrimento. A resposta dele foi surpreendente. Aprendi a construir um santuário interno nos primeiros momentos de cada dia, de cada pensamento, de cada respiração. E uma vez que esse santuário estava estabelecido, nada de fora poderia profaná-lo sem minha permissão. Esse conceito de santuário interno é fundamental para entender a técnica dos 3 segundos. Você precisa compreender que sua mente não é um depósito público onde qualquer pessoa pode jogar lixo emocional. Seu coração não é uma lixeira onde o mundo pode despejar suas toxinas. Sua alma não é um terreno baldio onde qualquer pensamento invasor pode construir uma casa. Você é um território sagrado que precisa de fronteiras conscientes. E aqui está a primeira grande lição que você precisa absorver hoje.
Seus primeiros 3 segundos de resposta a qualquer estímulo são sua primeira e mais importante linha de defesa. Quando alguém chega e joga em cima de você uma energia pesada, uma notícia perturbadora, um comentário carregado de negatividade, você tem 3 segundos para decidir conscientemente se vai absorver aquilo ou se vai deixar passar por você sem criar raiz. Mas o que realmente acontece nesses 3 segundos? Segundo a sabedoria cabalística, quando você recebe qualquer informação do mundo externo, 3 coisas acontecem simultaneamente no seu sistema energético. Primeiro, sua mente registra a informação de forma neutra, apenas como dados brutos. Segundo, seu corpo emocional reage automaticamente com base em padrões antigos, memórias, traumas, condicionamentos. Terceiro, sua alma tenta comunicar a verdade por trás daquela situação, mas essa voz é tão sutil que normalmente você não consegue ouvi-la. O problema é que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas permitem que a segunda etapa, a reação emocional automática, domine completamente. Alguém fala algo negativo e você imediatamente absorve aquela energia, processa como se fosse sua, começa a ruminar, a se preocupar, a sentir aquilo como se fosse parte de você. E no momento em que você faz isso, você acabou de dar permissão para que aquela negatividade se instale no seu campo interno. Os mestres da Cabala identificam esse mecanismo como a porta de entrada para o que eles chamam de Sitra Ashkra, que significa literalmente o outro lado, as forças de fragmentação, confusão, densidade. E a porta se abre não porque você é fraco ou incapaz, mas simplesmente porque você não foi treinado para guardar sua fronteira interna nos momentos críticos. Ninguém te ensinou que você tem o poder de escolher o que entra e o que não entra no seu santuário interior. Pensa comigo. Você acorda de manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular e ver notícias pesadas, tragédias, violência, caos. Em menos de 3 segundos, aquela energia entrou em você e definiu o tom emocional de todo o seu dia. Você chega no trabalho e aquele colega que sempre reclama de tudo começa a despejar problemas em cima de você. Em 3 segundos, você já absorveu toda aquela amargura e está carregando um peso que nem é seu. Você recebe uma mensagem com crítica ou cobrança. Em 3 segundos, aquilo já disparou uma cascata de pensamentos negativos sobre si mesmo, que vão durar horas. Não são situações isoladas, são padrões repetitivos que drenam sua vitalidade diariamente. E a solução não é se isolar do mundo, não é deixar de se importar, não é desenvolver indiferença. A solução é aprender a técnica da Kavaná nos primeiros 3 segundos, que funciona como um filtro espiritual inteligente. Esse filtro permite que você perceba a realidade, mas não seja definido por ela. Permite que você sinta empatia, mas não seja destruído pela dor alheia. Permite que você viva no mundo sem ser do mundo. Agora você deve estar se perguntando, mas como exatamente eu faço isso na prática? Como eu uso esses 3 segundos de forma diferente? A resposta está na técnica que vou te ensinar agora, mas primeiro você precisa entender que isso não é mágica instantânea. É um treinamento. É uma reprogramação consciente de como você responde ao mundo. E como qualquer treinamento, exige repetição, paciência e disciplina. A técnica da Kavana dos 3 segundos tem 3 estágios que acontecem em sequência rápida. No primeiro segundo, você cria a pausa consciente. No segundo segundo, você estabelece sua intenção protetora. No terceiro segundo, você decide conscientemente o que fazer com aquela informação ou energia que chegou até você. Parece simples, mas cada estágio tem uma profundidade que pode transformar completamente como você experimenta a vida. Vamos começar pelo primeiro segundo, a pausa consciente. Quando algo chega até você, seja uma palavra, uma notícia, uma energia, um pensamento, seu primeiro impulso é reagir imediatamente. Essa reação imediata é governada pelo seu sistema nervoso autônomo,
pelas suas emoções automáticas, pelos seus padrões condicionados. E é exatamente aí que você perde o poder. A pausa consciente significa que você deliberadamente insere uma microinterrupção entre o estímulo e sua resposta. Em vez de absorver automaticamente, você cria um espaço de observação. Esse espaço pode ser criado através de uma respiração profunda e consciente. Quando a informação chega, em vez de processar imediatamente, você inspira pelo nariz de forma lenta e deliberada. Essa respiração não é apenas física, é um ato de vontade. Você está dizendo ao universo: eu escolho quando e como vou processar isso. Nada entra em mim sem minha permissão consciente. No segundo momento da técnica da Kavaná, você estabelece sua intenção protetora. Enquanto mantém aquela respiração consciente do primeiro segundo, você ativa mentalmente uma declaração de fronteira. Os mestres cabalistas chamam isso de Kavana Lishem Shamayim, que significa intenção direcionada ao divino. Você está dizendo internamente, com total clareza: eu sou um santuário protegido. Somente o que serve ao meu crescimento espiritual pode entrar aqui. Essa declaração não é apenas palavras bonitas. É um comando energético que seu sistema nervoso, seu campo áurico e sua consciência reconhecem como uma ordem de proteção. É como se você estivesse ativando um escudo invisível que existe ao redor de você desde sempre, mas que permanecia desligado porque ninguém te ensinou a ligá-lo. Nesse segundo momento, você está assumindo conscientemente o papel de guardião das suas próprias fronteiras internas. Aqui está algo fascinante que a neurociência moderna confirma, mas que os cabalistas já sabiam há milênios. Seu cérebro não distingue entre uma ameaça física real e uma ameaça emocional percebida. Quando alguém joga negatividade em você, seu sistema nervoso responde da mesma forma que responderia se você estivesse sendo fisicamente atacado. Cortisol dispara, adrenalina aumenta, seu corpo entra em modo de luta ou fuga. E se você não intervém conscientemente com a Kavaná, você permanece nesse estado de alerta, que drena sua energia vital por horas ou até dias. A intenção protetora do segundo momento interrompe essa cascata de estresse. Você está comunicando ao seu sistema nervoso: isso não é uma ameaça real à minha existência. É apenas informação externa que eu vou processar com discernimento. E o mais extraordinário é que quando você faz isso repetidamente, você começa a reprogramar suas respostas automáticas. Seu corpo aprende que nem tudo que vem de fora precisa ser absorvido como veneno. Agora chegamos ao terceiro segundo, o momento da decisão consciente. Aqui você escolhe ativamente o que fazer com aquela energia ou informação que chegou até você. E você tem 3 opções principais que os mestres da Cabala identificaram como as 3 portas do discernimento. Primeira opção: absorver com transformação. Segunda opção: deixar passar sem absorver. Terceira opção: devolver ao remetente com bênção. Deixa eu explicar cada uma dessas portas com profundidade, porque é aqui que mora o verdadeiro poder da técnica. Quando você escolhe absorver com transformação, você está reconhecendo que aquela informação ou energia tem algo valioso para te ensinar, mas você não vai deixar que ela te destrua no processo. Você vai extrair a lição, a sabedoria, o crescimento que está escondido ali e vai descartar o resto como cascas vazias. Por exemplo, alguém te critica de forma pesada. Em vez de absorver aquilo como uma verdade absoluta sobre quem você usa os 3 segundos. Primeira respiração: pausa consciente. Segunda respiração: eu sou protegido, isso não me define. Terceira respiração: existe algo verdadeiro nessa crítica que eu posso usar para crescer? Se sim, eu pego apenas isso. O resto, a raiva da pessoa, a forma desrespeitosa, o veneno emocional, eu deixo com ela. A segunda porta, deixar passar, sem absorver, é para aquelas situações em que a energia é completamente tóxica e não tem nada de construtivo. Aquele colega que só reclama e nunca muda. Aquele parente que sempre traz drama desnecessário.
aquelas notícias sensacionalistas que só servem para gerar medo. Nesses casos, você usa a visualização que os cabalistas chamam de a técnica da água e do óleo. Imagine que você é como óleo e aquela negatividade é como água. Água e óleo não se misturam. A negatividade chega, toca sua superfície, mas escorrega e cai fora sem penetrar. Você está presente, você ouviu, você percebeu, mas aquilo não criou raiz dentro de você. Passou por você como o vento passa por uma árvore firme. A árvore sente o vento, mas não é arrancada por ele. Nos 3 segundos, você pratica essa não absorção consciente. E aqui vem algo crucial que preciso te alertar. Não absorver não é o mesmo que indiferença fria ou insensibilidade. Você ainda pode ter compaixão, pode ainda se importar, pode ainda ajudar se for apropriado. Mas você não está carregando aquele peso como se fosse seu. Existe uma diferença profunda entre empatia saudável e codependência energética. A empatia saudável te permite sentir com a pessoa sem se perder nela. A codependência energética te faz absorver a dor alheia até que você não sabe mais o que é seu e o que é do outro. A terceira porta. Devolver ao remetente com bênção é a mais avançada e poderosa. Quando alguém te envia negatividade consciente ou inconsciente, em vez de absorver ou simplesmente deixar passar, você ativamente devolve aquela energia envolta em luz. Os mestres ensinavam uma frase específica para esse momento. Que tudo que você enviou para mim retorne para você transformado em bênção, cura e elevação. Como isso funciona energeticamente? A pessoa que está enviando negatividade está, na verdade, em profundo sofrimento interno. Ninguém que está em paz consigo mesmo sai atacando outros. Então, quando você devolve aquela energia envolta em bênção, você está quebrando o ciclo vicioso. Você está se recusando a perpetuar a cadeia de toxicidade. E o universo, que opera por leis de reciprocidade, registra isso e te protege ainda mais. Agora tem algo que eu preciso te contar sobre a prática dessa técnica nos primeiros dias, porque senão você vai achar que não está funcionando e vai desistir antes de colher os frutos. Nos primeiros 7 a 10 dias, praticando a Kavana dos 3 segundos, você vai se sentir desconfortável. Vai parecer artificial, forçado, lento demais. Seu cérebro, que está acostumado a reagir automaticamente há décadas, vai resistir a essa nova programação. Você vai esquecer de aplicar a técnica na maioria das vezes. Vai lembrar apenas depois que já absorveu a negatividade e está se sentindo péssimo. E vai pensar: isso não funciona, eu não consigo. Mas aqui está o segredo que os mestres sempre enfatizavam. Não importa quantas vezes você esquece, importa que você continua tentando. Cada vez que você lembra, mesmo que seja depois do fato, você está fortalecendo o novo caminho neural. Você está ensinando o seu cérebro que existe uma forma diferente de responder ao mundo. Por volta do 10º ao 15º dia, algo extraordinário começa a acontecer. Você vai perceber que está lembrando da técnica cada vez mais rápido. No início, você lembrava 2 horas depois. Depois, 30 minutos depois. Depois, 5 minutos depois. E de repente você está lembrando no exato momento em que a situação acontece. Esses são os 3 segundos se tornando um reflexo consciente. E por volta do 20º ao 30º dia de prática consistente, a mágica real acontece. A técnica se torna automática. Você não precisa mais pensar conscientemente. Agora vou fazer a pausa, agora vou estabelecer intenção, agora vou decidir. Seu sistema já faz isso sozinho. É como aprender a dirigir. No começo, você pensa conscientemente em cada movimento. Depois de um tempo, você dirige naturalmente sem pensar. A Kavana se torna sua resposta padrão ao mundo. Mas tem uma 4ª camada dessa prática que os grandes mestres ensinavam apenas para os estudantes mais avançados. E eu vou te revelar agora. Eles chamavam de Kavana Kadumat, a intenção preventiva. Em vez de esperar a negatividade chegar para então se defender, você cria um campo de proteção permanente antes mesmo de sair de casa.
Todo dia, antes de abrir a porta e entrar no mundo, você dedica 3 minutos para uma prática matinal de blindagem espiritual. Esses 3 minutos vão determinar como você vai interagir energeticamente com tudo que cruzar seu caminho naquele dia. E a prática é simples, mas profundamente transformadora. Você fecha os olhos, respira fundo 3 vezes e declara com toda a convicção da sua alma: hoje eu caminho protegido pela luz divina. Nada que não sirva ao meu bem maior pode penetrar meu campo. Eu sou um santuário móvel de paz. O que for meu, fica comigo. O que não for meu, passa por mim sem deixar marcas. Depois dessa declaração, você visualiza uma esfera de luz dourada ao seu redor, como uma bolha protetora que se move com você aonde quer que vá. Essa bolha é permeável apenas ao amor, à verdade, à sabedoria e ao crescimento. Qualquer outra coisa bate nela e ricocheteia suavemente de volta. E você mantém essa visualização por 2 minutos, sentindo realmente a presença dessa proteção ao seu redor. Os cabalistas ensinavam que essa prática matinal é como vestir uma armadura espiritual invisível. Você não sai nu e vulnerável para enfrentar as energias do mundo. Você sai preparado, fortificado, consciente. E o mais fascinante é que as outras pessoas, mesmo sem saber conscientemente, percebem essa diferença em você. Elas sentem que tem algo diferente, que você não é mais tão fácil de afetar, que você tem uma estabilidade interna que antes não tinha. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está ressoando com algo profundo que você sempre soube, mas nunca tinha ouvido ser explicado dessa forma, deixa um comentário aqui embaixo compartilhando qual é a situação na sua vida que mais drena sua energia. É aquele parente tóxico? É o ambiente de trabalho pesado? São as redes sociais que te deixam ansioso? Compartilhe aqui, porque essa troca fortalece a todos nós. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Esse conhecimento que estou compartilhando com você vem de anos estudando textos cabalísticos profundos e tem muito mais vindo. Não perde. Aperta o sininho para ser notificado toda vez que um novo ensinamento for liberado. Agora vamos para a parte final, onde eu vou te ensinar a técnica de emergência para quando você já absorveu a negatividade e precisa fazer uma limpeza energética rápida. Agora vamos falar sobre a técnica de emergência, porque a realidade é que por mais que você pratique a Kavana preventiva, vai ter momentos em que você vai esquecer, vai baixar a guarda e vai absorver negatividade antes de perceber. Você vai sair de uma reunião pesada, sentindo aquele peso no peito. Vai desligar uma ligação difícil com aquele nó na garganta. Vai rolar o feed das redes sociais e de repente está ansioso sem saber bem por quê. Nesses momentos, você precisa de uma técnica de limpeza energética rápida e eficaz. Os mestres cabalistas desenvolveram o que eles chamavam de Tikkun Hamakon, que significa correção do espaço. Mas aqui se refere ao espaço interno, ao seu campo energético contaminado. E essa técnica pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento, sem que ninguém ao seu redor perceba. Você pode estar no metrô lotado, no escritório cheio, na fila do banco, não importa. É uma prática interna que te devolve instantaneamente ao seu centro. A técnica de emergência tem 5 respirações conscientes, e cada respiração tem uma intenção específica. Primeira respiração: reconhecimento. Você inspira profundamente e reconhece mentalmente. Eu absorvi algo que não é meu. Eu sinto isso agora e estou pronto para liberar. Esse reconhecimento sem julgamento é fundamental. Você não está se culpando por ter absorvido, você está apenas constatando um fato. É como perceber que tem lama no seu sapato. Você não fica se odiando por ter pisado na lama, você simplesmente limpa. Segunda respiração: localização. Você inspira e mentalmente escaneia seu corpo para identificar onde aquela negatividade se alojou. Normalmente você vai sentir como um peso no peito, um aperto na garganta, uma tensão na barriga,
uma pressão na cabeça. Aquela energia sempre se manifesta fisicamente em algum lugar. Quando você identifica onde ela está, você coloca sua atenção consciente ali. A atenção é como um holofote. Onde você direciona sua atenção, você traz poder de transformação. Terceira respiração, extração. Agora vem a parte mais poderosa. Você inspira profundamente pelo nariz, enchendo completamente os pulmões, e enquanto inspira, você visualiza que está puxando aquela energia negativa de onde ela estava alojada, trazendo ela para cima, subindo pelo seu tronco até chegar na sua garganta. E então você segura a respiração por 3 segundos. Nesses 3 segundos, você está concentrando toda aquela toxicidade num ponto só, preparando para expulsar. Quarta respiração, expulsão. Você solta o ar pela boca com força, como se estivesse soprando uma vela muito distante. E enquanto solta esse ar, você visualiza que está expelindo aquela energia na forma de fumaça escura que sai de você e se dissolve no ar, voltando para a fonte universal para ser reciclada e transformada. Você está devolvendo ao universo aquilo que não te pertence. E mentalmente você declara: isso não é meu. Eu libero agora, que volte transformado em luz. Quinta respiração, restauração. Você inspira novamente, mas agora visualizando que está inspirando luz dourada pura, energia vital limpa, paz divina. Essa inspiração preenche exatamente o espaço que estava ocupado pela negatividade. Você não deixa um vácuo, você preenche com algo superior. E enquanto expira suavemente, você sente essa luz se espalhando por todo o seu corpo, restaurando o seu equilíbrio natural. Essas 5 respirações levam menos de 2 minutos, mas o efeito é imediato e profundo. Você vai sentir fisicamente a diferença. Aquele peso que estava ali simplesmente some. A clareza mental retorna. Você volta a se sentir você mesmo. E o mais extraordinário é que quanto mais você pratica essa técnica de emergência, mais rápido ela funciona. Chega um ponto em que uma única respiração consciente já é suficiente para fazer a limpeza completa. Mas existe algo ainda mais profundo que preciso te revelar agora. E isso vai mudar completamente como você entende sua própria natureza espiritual. Os grandes mestres da Cabala ensinavam que você não é apenas um ser humano que precisa se defender da negatividade externa. Você é, na sua essência mais profunda, uma centelha divina encarnada. E a negatividade só consegue te afetar quando você esquece quem você realmente é. Tem um ensinamento no Tânia, um dos textos fundamentais da Cabala Chassídica, que diz algo revolucionário. A alma de cada pessoa é literalmente um pedaço de Deus encarnado. Chelek Eloka Mimaal Mamash. Uma porção da divindade acima, literalmente. Isso significa que na sua essência mais profunda, você é invulnerável à negatividade. Você é feito da mesma substância que criou todo o universo. Como então a negatividade de outra pessoa poderia te destruir? A resposta é que ela só pode te afetar quando você se identifica com suas camadas superficiais, com seu ego, com suas feridas, com suas memórias traumáticas. Mas quando você se conecta conscientemente com sua essência divina, você se torna naturalmente imune. Não porque você construiu muros, mas porque você lembrou quem você realmente é. E nenhuma escuridão pode apagar a luz que você é por natureza. Então a prática definitiva, aquela que transcende até mesmo a Kavaná dos 3 segundos, é a prática diária de reconexão com sua essência. E os mestres ensinavam uma meditação específica para isso, que eles chamavam de Devekut, que significa adesão ao divino. Todo dia, de preferência logo pela manhã antes do mundo te puxar para suas demandas, você senta em silêncio por 10 minutos e pratica essa reconexão. Você fecha os olhos, respira naturalmente e começa a repetir mentalmente uma verdade fundamental. Eu sou uma alma, eu tenho um corpo, eu tenho emoções, eu tenho pensamentos, mas na minha essência mais profunda,
Eu sou uma centelha do infinito. Eu sou indestrutível. Eu sou eterno. Eu sou completo. Você repete isso não como um mantra mecânico, mas como uma reconexão gradual com aquilo que sempre foi verdade sobre você. E algo extraordinário acontece quando você faz essa prática diariamente por 40 dias consecutivos. Você começa a viver a partir desse lugar de essência, em vez de viver a partir das suas feridas e medos. As mesmas situações que antes te destruíam começam a escorregar por você sem criar dano. As mesmas pessoas que antes te drenavam perdem o poder sobre você. Você não mudou o mundo externo, você mudou de qual lugar interno você responde ao mundo. Os antigos mestres tinham um ditado profundo, Ain od milvado, que significa não há nada além dele, além da presença divina que permeia tudo. Isso inclui você. Quando você realmente absorve essa verdade, não intelectualmente, mas experiencialmente, você entende que toda negatividade é temporária, superficial, ilusória. E você deixa de ter medo dela porque reconhece que ela não pode tocar o que você realmente é. Deixa eu te dar um desafio final, que vai consolidar tudo o que você aprendeu nesse vídeo. Pelos próximos 40 dias, comprometa-se com essas 3 práticas diárias. Primeira, de manhã, antes de sair de casa, 3 minutos de blindagem espiritual estabelecendo sua intenção protetora. Segunda, durante o dia, sempre que lembrar, aplica a Kavaná dos 3 segundos em cada interação. Terceira, à noite, antes de dormir, faz a técnica de limpeza energética de 5 respirações para liberar qualquer resíduo que você tenha absorvido. 40 dias. Por que 40? Porque na tradição hebraica, 40 é o número da transformação completa. Choveu 40 dias e 40 noites e o mundo foi renovado. Moisés ficou 40 dias no Sinai, recebendo sabedoria divina. O povo judeu peregrinou 40 anos até se transformar completamente. 40 dias de prática consistente reescrevem sua programação energética no nível mais profundo. E quando você chegar ao 40º dia, você vai olhar para trás e não vai reconhecer a pessoa que você era. Aquela pessoa que absorvia tudo, que se deixava afetar por qualquer coisa, que carregava pesos que não eram seus, que vivia exausta emocionalmente. Essa pessoa não existe mais. No lugar dela, existe alguém que caminha pelo mundo com fronteiras conscientes, com discernimento espiritual, com paz interior inabalável. Essa é a promessa da Kavaná. Não que você vai viver numa bolha isolada do mundo, mas que você vai viver no mundo sem ser destruído por ele. Você vai sentir, vai se importar, vai amar, vai se conectar, mas a partir de um lugar de força interna, não de vulnerabilidade desprotegida. E essa é a diferença entre compaixão verdadeira e codependência destrutiva. A compaixão te permite ajudar os outros sem se perder neles. A codependência te faz afundar junto com quem você está tentando salvar. Que você seja abençoado com discernimento espiritual aguçado, com fronteiras internas firmes, com paz que nenhuma circunstância externa pode roubar. Que você caminhe protegido pela luz da sua própria essência divina. E que você seja como aqueles mestres antigos que viviam no mundo, mas não eram do mundo, que tocavam o sofrimento humano, mas não eram contaminados por ele, que irradiavam luz mesmo em meio à escuridão. E agora eu quero muito saber de você. De onde você está nos assistindo nesse momento? Qual cidade? Qual país? Deixa aqui nos comentários porque essa conexão entre todos nós, de diferentes lugares do mundo, estudando essa sabedoria milenar juntos, é algo profundamente especial. E me conta também o que desse ensinamento mais tocou você. Foi a técnica dos 3 segundos? Foi a prática de limpeza energética? Foi a reconexão com sua essência divina? Compartilhe aqui, porque seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. E se você sentiu que esse conteúdo transformou algo em você, se inscreva no canal agora.
Tem muito mais sabedoria cabalística profunda vindo, ensinamentos que podem revolucionar completamente como você vive. Não perde isso. Aperta o sininho e faz parte dessa comunidade de buscadores da verdade. Um abraço forte no seu coração e até o próximo encontro. Esdi!